sou Cavi Borges, sou cineasta, mas também trabalho tenho uma locadora de vídeo, tenho uma produtora, estou criando uma distribuidora. Hoje em dia minha vida transita em vários segmentos do cinema, mas nesses últimos 4, 5 anos, eu tenho me dedicado a fazer filmes. Quando eu fazia judô, eu via filmes, mas só esses filmes blockbusters, né? Schwarzenegger, Stallone, esses filmes que todo mundo vê, assim, mais blockbusters mesmo. E aí quando eu sofri um acidente, eu estava para ir para as Olimpíadas, aí machuquei o joelho no Japão treinando, e aí não pude andar durante um tempo, e tive a ideia maluca de abrir uma locadora, assim, não entendia nada de cinema, nada de locadora, tinha 19 anos, inicialmente ia ser até uma locadora de filmes de luta. Eu sempre fui meio empreendedor, sabe? Na época do judô eu vendia kimono de judô, trazia do Japão faixas, eu vendia camisas de coisa de judô. Então eu sempre tive esse jeito assim de conseguir grana, conseguir minhas coisas e tal. Então quando eu resolvi abrir uma lojinha, ia ser metade uma loja, metade uma locadora, assim. Eu nem sabia exatamente se ia dar certo a locadora, se ia dar certo a loja. Eu até deixei meio que deixar a coisa acontecer e ver o que rolava. Só que lá na Cobal do Maitá, onde eu abri minha locadora, é muito frequentada por artistas ali. Ali em volta tem muitas produtoras, tem muita gente de cinema, teatro, dança, jornalistas. E as pessoas, quando viam que tinha uma locadora abrindo, iam lá assim, ei, tem filme do Fellini, tem filme do Tarkovsky, tem filme do Cassavetes, nunca tinha ouvido falar assim. Só que eu anotava e pesquisava, ia na locadoras concorrentes para espionar, para entender. E comecei a perceber que poderia ser um diferencial da minha locadora ter esses filmes, porque a procura, pelo menos ali naquele espaço onde eu tinha aberto a minha locadora, eram desses filmes. E aí eu comecei a ir nas locadoras que estavam, foi uma época, isso nos anos 97, a NET tinha chegado no Rio, e muitas locadoras estavam fechando. E aí eu aproveitava essas locadoras que estavam fechando e ia comprando os filmes, assim, tipo nesses feirões, assim, tipo qualquer filme R$ 5, E justamente esses filmes de arte eram que valiam menos, sabe? Então eu conseguia comprar filme do Fellini por R$ 1, filme do... ia achando filme chinês, filme brasileiro. Filme brasileiro era os mais baratos, ninguém queria filme brasileiro. Tinha essa coisa de filme brasileiro não alugar e tal, que era ruim, a qualidade era ruim do áudio, não sei do que e tal. E comecei a focar. Isso passou um tempo, né? E começou a atrair pessoas de cinema para minha locadora e eu comecei a fazer amigos. Aí meus amigos não eram só os caras do judô, já eram os caras do judô e os caras do cinema. E aí comecei a namorar uma estudante de cinema, da Estácio, e eu lembro que era engraçado que todo final de semana ela ia filmar um curta, assim. E sempre era de noite, eu ficava, sábado, domingo à noite, todo sábado, domingo tem filme, vou lá ver qual é dessa história aí. E aí comecei a frequentar os sets de filmagem, aí o pessoal pedia, ajuda aí, Cavico, pega aqui pra mim isso aqui, leva pra mim isso lá. E eu sempre fui meio assim, produtor, assim, sabe? Sempre fui um cara que resolvia os problemas, tal. Sempre tive essas iniciativas. Aí o pessoal precisava de comida, eu conseguia comida lá no restaurante da Cobal. Aí o pessoal precisava ver filmes para estudar o personagem, os atores, referências. Aí eu precisava da minha locadora. Aí eu consegui uma graninha, dava pro filme. Quando eu vi, eu estava produzindo os filmes sem querer, assim, totalmente para ajudar mesmo, assim, sabe? E aí depois de um tempo ajudando uma galera, sentado na mesa da Cobal de noite, assim, bebendo, comendo, eu falei assim, tem uma história muito engraçada que aconteceu comigo, nas Paineiras, lá no Morro do Cristo. Eu corria sempre lá para fazer preparação física, um carro começou a me perseguir. E eu imaginava que, né, nesse dia eu imaginei que poderia ter sido um bandido, um cara dando em cima de mim, eu imaginei milhões de possibilidades. E o carro foi embora, depois eu voltei e nunca soube o que era realmente. E contei na mesa ali, falei assim, isso de repente dava um filme. A pessoa falou assim, por que você não faz? Eu falei, mas eu não sei fazer filme, nunca mexi em câmera, não sei nada. Aí o cara falou assim, não precisa saber mexer em câmera para fazer um filme. Tem um fotógrafo aqui que pode filmar para você. Eu falei, mas é assim? Escreve o roteiro dessa história, explica para sua equipe, a gente vai formar uma equipe aqui dessas pessoas que você já ajudou e vamos fazer. Eu fingi que acreditei, assim, e fui. Chegou uma hora, assim, faltando uma semana para filmar, ele falou assim, e a decupagem, como é que vai ser? Eu falei, mas o que é isso? Não, nem sabia o que era decupagem. Eu falei, não, como você quer botar, filmar, como que a câmera vai ficar, vai ser em movimento, câmera na mão, câmera fixa. Não tinha a mínima ideia. Aí o que eu fiz? Peguei todos os filmes na minha locadora que tinham pessoas correndo, tipo Corra Lola, Encurralado, Spielberg, Perseguições.
todos esses que são pessoas Marathon Man, Beleza Americana, e montei o meu filme, pensei o meu filme em função, por exemplo, meu primeiro plano era igual a 1h15 do Corralola, meu segundo plano, então eu acabei fazendo uma decupagem em cima de filmes, de outros filmes, e aí de uma certa forma o pessoal entendeu, a gente fez esse filme, chamado Sem Saída, tem no YouTube, assim, é bem tosco, assim, mas é engraçado, assim, até tenho orgulho, assim, eu vejo de vez em quando, assim, revejo. Aí fiz esse filme, foi uma experiência, assim, muito legal para mim, muito enriquecedora, ficar durante uma semana comandando 15 pessoas e no final ver lá a minha ideia, assim, gravada, filmada. E aí resolvi, de vez em quando comecei a fazer outros filmes, um por ano, assim, de vez em quando, mas não era muito a sério. Eu estava muito nesse momento ainda focado na locadora, nos cineclubes que eu estava começando nos anos 2000, isso, tipo, o Rio começou a abrir novos espaços, o cinema digital surgia tanto na captação quanto na exibição, né, esses data shows. Então tinha um cineclube na Cobal, lá perto da minha locadora, tinha na Rocinha, tinha no Vidigal, tinha na Cidade de Deus, na Fundição Progresso, Cachaça Cinema Clube, eu ajudei, o Mate com Angu eu emprestava o projetor, a CUFA eu emprestei, eu comprei um projetor, que na época era caro, assim, tipo 10 mil reais, hoje em dia é muito mais barato, e eu tinha um pano branco e tinha uma caixa amplificada, era tipo meu cinema portátil, assim, o pessoal me chamava, eu levava, pendurava a tela, botava meu projetor, fazia exibições de filmes, e as pessoas começaram a me chamar. E aí não era só para cinema, tipo, evento de poesia. Aí eu ia lá projetar filmes, assim, clipes, ou clipoemas, ou vídeos experimentais. Teatro, tinha projeções nas peças, eu fazia. E aí, sem querer, eu comecei a me formar culturalmente, assim, um cara que não consumia muita cultura, porque fazia muito judô, não tinha tempo para nada. Eu comecei a frequentar eventos de poesias, de teatro, de dança, ver filmes, participar de debates. E eu acho que com isso eu comecei a, de uma certa forma, criar, né, esse meu conhecimento, assim, e conhecer pessoas. Na verdade, hoje em dia eu produzo muita gente e muitas coisas pessoas que eu produzo que me ajudam hoje, contatos, vieram desse momento que eu ajudava tudo. Vários atores iam pedir lá para mim filmar as peças, tudo quanto é tipo de pessoa, assim, de uma certa forma eu criei uma rede de relações, de amigos, de parceiros, que hoje em dia eu aproveito quando eu vou fazer meus filmes. E aí em 2005 teve um momento assim crucial que foi quando a minha filha nasceu. Aí eu não podia mais todo dia ir numa festa, todo dia ir num evento de poesia, todo dia eu tinha uma coisa assim para fazer e tal. Aí eu parei de fazer tudo e resolvi focar. E aí foi quando eu decidi abrir a produtora. A Cavilde se tornou também uma produtora de cinema. E a partir daí eu comecei a me dedicar a fazer filmes. Aí comecei a fazer curtas, aí foi evoluindo. Hoje em dia eu estou fazendo meus primeiros longas e por aí vai.